de juiz conselheiro do Tribunal Supremo por ter reclamado a fraude nesse processo que elegeu o Manico como presidente da CNE. E tem mais. O senhor corre o risco de ser suspenso, os salários e o tempo de serviço. Alguém que é magistrado há mais de 30 anos. Eu tenho que confiar... Pelas instituições. Instituições do Estado. Então não confias nas nossas instituições. Não, quer dizer, não é que não confio, eu não tenho motivo para confiar. Percebe? Ok, Porque, não, mas a não, questão é, permita-me, Sousa confia ou Permita. não? Não é isso que Não eu confio, não Ah, confio. não, pronto. É isso que Permita-me só. queríamos ouvir, é isso Eu que não queríamos confio. ouvir. Por quê? Porque Pelas razões que está a pelas razões que eu apresentar, elenco aqui e outros mais. Imaginem que o seu Manico apresenta, ele foi a correr aquele business que tinham aqui de sedutores por causa do brasileiro Gouveia, aquele senhor, aquele business de doutoramento aqui de Pau Grande, né? Quer dizer, depois ele concorreu como mestre, não doutor, depois que foi empossado é que ele apresentou o requisito que era fundamental. E tinha outro doutor? requisito. Os juízes, os magistrados que participam como presidente da CNE, devem ter o requisito que é chamado o resultado da avaliação de desempenho que é feito pela magistratura judicial. Ou seja, pelo Conselho de Magistratura Judicial, né, Superior, desculpa, deve-se existir um resultado de avaliação feito por quem? Pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial. O senhor Manico não tinha esse requisito, não podia participar. Só que o senhor Manico sabe da engenharia, da Indra, do Sinfic, como se manipula as eleições. Entende? E reparem que, como é que eu vou acreditar nas instituições do Estado, quando, na verdade, em julho de 2017, a UNITA faz manifestações a dizer que já havia vitórias antecipadas. Houve aqui, nós acompanhamos. Foi ignorado isso, o Tribunal Constitucional não se pronunciou. Para depois, nós ouvirmos, após a eleição de 2017, a Indra foi processada na Espanha. Sabem por quê? Por problemas fiscais. Porque, na verdade, quem realiza as eleições em Angola? Nós temos que ser... Mano, isso, eu quero desculpar, estamos a discutir, mas é importante que o digamos. O senhor pediu prova, vamos dizer isso. Quem realiza as eleições nem a CNE, isso é um truquezinho aqui. Nós fazemos aqui formalismo democrático. Permita-me terminar, senhor. Legalmente é a CNE. Permita-me Mas terminar. de forma prática não é a CNE. Não. É a Casa Militar, Eu vou não dizer realiza as por quê. eleições. Eu vou lhe explicar. Esteja É assim. à vontade E de é assim, ouvi-lo. nós temos que ter um país em que as instituições funcionam na verdade e não funcionamento decorativo. Mas quem está por detrás disso? As eleições, imagine, as eleições em Angola foram sempre encabeçadas pela Casa Civil do Presidente da República. Casa Militar, aliás. Sabe por quê? A Indra foi processada porque fez movimentos, trouxeram aqui 14 buengues, né? Essa é a palavra em inglês, é buengues, né? Aeronaves? Aeronaves, certo. 747. 14 que transportavam material eleitoral. Ok? Isso tudo é encabeçado por quem? Pela Casa Militar do Presidente da República. E descobriu-se depois que houve sobrefaturação. Em que, primeiramente, em 2008, era 2,8 milhões de euros. Em 2012 subiu para 9. Isso é público, está na internet. Não é público. É público. Agora, nós temos que... Permitam, vou já terminar. Eu não posso confiar numa instituição em que, de per si, ela própria não se credibiliza pela forma como administra os processos. Nós vimos também um vídeo que rolou até, foi feito numa aldeia. Quando no sufrágio universal direto, o cidadão é livre de expressar a sua vontade sem coação. Sim. Mas nós vimos o mais velho, as eleições não tinham começado. O vídeo até vazou. Ele a ensinar... Volta aqui, cuidado, não brinquem. Não viram aquele vídeo nas redes sociais? O mais velho, trajado com o uniforme do MPLA, a persuadir o jovem, a ensinar como deve votar. Quer dizer, já existiam urnas antecipadas, cheias, já feitas nas aldeias. Então, se nós vimos um vídeo, esse vídeo é público, nós tivemos um vídeo que vazou, o mais velho, a orientar os jovens sentados nas cadeiras, para votarem o MPLA, se nós, só nesse processo em que parecia um pouco... razoável e corria com normalidade. Agora que vamos ter que fazer apuramentos a nível nacional, não há mesmo desconfiança de que vai sair a urna já de noite, a passar nos caminhões para vir para Luanda para apurar resultados. Então eu não posso acreditar numa instituição em que por si só não trabalha para o Estado. E nós temos um passivo muito grande. Se na verdade nós queremos ter um país seguro, um país que se possa desenvolver com todos, é importante que a fome pelo poder não ultrapasse
as ambições num estado de paz. Porque nós temos um passado, nós tivemos em 92, o que trouxe aqui pólvora, nós dispersamos nesse país, é por causa dessa questão de falta de lisura e transparência nas eleições. E nós, o povo, infelizmente, é que passamos mal. Porque quando existir conflito, eles mandam seus filhos para a Europa. E nós temos que voltar nas aldeias, porque não temos que ir para a Europa. Então os processos devem ser credíveis. Quem vencer, o NITA, MPLA, que vença com transparência. E depois, nós também temos que ver. Temos que ter processos em que o MPLA ganhou, a UNITA felicita. Isso é bom para a democracia, entende? Fair play. Né? Fair play. E nós não vemos isso. Você vê todos... Eu estou cansado, como cidadão, ouvir sempre fraude. Essa palavra... E depois nós estamos a trazer aqui... um histórico muito feio, é né? preciso também que não monopolize. Faz favor, Não, mas... sim, Não, mas há uma... na verdade, Nós esquecemos também Sim, o que sim. queremos dizer. Sim, sim. Na verdade, irmão, São 7 minutos. Desculpa, Irmão, vai me cortar, Sim, eu não só falo para o quê? reforçar aí o São Cíntia. 7 minutos. Obrigado, Ao mano. quanto sobre a denúncia que Queria é só feita aqui. contra a ilha. Em 2018, 2008, 12 e 17, a Agência Tributária de Espanha, não é o espanhol, multou a empresa ainda, não é, no âmbito de uma investigação pelo pagamento de comissões, não é, ilegais num valor de 2,4 milhões de euros, não é, em Angola, nas eleições ocorridas em Angola. Eu participei na elaboração deste documento, que foi remetida às Nações Unidas, aos corpos diplomáticos de Angola, a várias instituições onde foi remetido esse documento, que é para mostrar exatamente os problemas que nós vivemos, as suspeições que existem e a falta de transparência no processo eleitoral. E nós temos que mudar isso. Agora, o regime não pode achar que para se manter no poder tem que atropelar todos e todos, porque, como dizia o Norberto Bobbio, a democracia é um jogo. E esse jogo tem as suas próprias regras. Não se pode quebrar num momento como este. Chegar, temos que eliminar o apuramento municipal, provincial, para atender os caprichos do sistema. Temos que eliminar, por exemplo, a presença de delegado de listas, não é? Tem que eliminar para se manter um delegado de lista, não é? Que poderá produzir uma ata síntese. Isso é muito grave. É perigoso. É muito isso. grave. É perigoso. Porque Não sei o se me atual permitir. modelo, aí onde... ou seja, essa alteração do pacote eleitoral a favor do MPLA vem dar razão à oposição, que sempre alegou que em 2017 as eleições foram ganhas pela oposição e o MPLA saltou o poder à força. Porque se não houvesse, ou seja, se não existisse fraude, não é? O MPLA não teria por que se preocupar em alterar a Constituição a seu favor. Não teria por que se preocupar em eliminar que os delegados de lista tenham atas que serão apresentadas aos partidos políticos. ok. Assim, Isso só vem confirmar exatamente que houve o assalto algumas notas ao das nosso eleições de debate. 2017. Ok, irmão Só Wilson, para dar faz mais favor. notas ao nosso debate. A primeira questão, eu vi o Cissa a dirigir a pergunta para mim. Não. Quem perguntou-nos a nós é o Pique. Sim, fica à você vontade, deve... Não. Não, claro. Ou é Ah, porque mano, o irmão Wilson, Wilson não. disse que acreditas nas nossas Sim, instituições? eu não acredito. Eu não acredito. Ok. E eu acho isso muito normal. Yeah, E não é acredito. essa beleza que é possível, com essa beleza, construir um país cada vez melhor. Porque democracia é justamente isso, é percebermos que os outros têm direito a ter ideia diferente também da nossa, não é só da dos outros. Porque às vezes quando olho para nós e acho assim um pouco engraçado, nós achamos que é tudo democrático ter ideias diferentes, sim, mas diz que não seja diferente da minha. Ok. Não sei se Pois posso é. perceber. Sim, sim. Exato. Sim, é. E eu acho que não, acho que é democracia ou ter ideia diferente de outras pessoas e também de mim. É normal, eu tenho de respeitar isso. Pois Por isso é. é que eu dizia e reafirmo, eu acredito nas nossas instituições. Agora, aqui os presentes se disserem não, mas há aspectos e apontarem aspectos concretos que entendem que há necessidade de se mudar ou de se progredir relativamente a eles, eu irei ouvir, irei ver os argumentos e não, olha, concordo com isso. E podia Não elencar concordo. pelo menos Não, disse 5 não. elementos que permitissem acreditar nas nossas Em instituições? primeiro lugar, eu entendo que é fundamental nós acreditarmos no país que temos, acreditarmos nas instituições que temos, independentemente
das debilidades. Não estamos a dizer que não há debilidades. Mas acreditar só por acreditar? Não, no instante. Não estamos a dizer que não há debilidades. Há debilidades. E essas debilidades têm que ser corrigidas. Onde é que é o momento e o espaço próprio para se discutir essas debilidades e para se corrigir essas debilidades? O momento vai ser sempre aquele que os diferentes intervenientes conseguirem chegar a consenso para discutir. O local ideal, não estamos a dizer o único, o local ideal será na Assembleia. Aquele é o local ideal. Mas por isso é que também defendíamos aqui desde o princípio que entendemos que é acertado, é assertivo, que o diálogo e o debate não se encerre única e exclusivamente entre as forças políticas, que nós consigamos encontrar mecanismos que nos permitam, enquanto sociedade, evoluir para um estágio em que o debate também pode ser estendido a nós que estamos aqui, às academias. E entendo que isso seria um estágio e um nível ótimo. E entendo que é fundamental que nós consigamos trabalhar e nos propusamos todos, enquanto cidadãos, independentemente de quem governa ou quem está na oposição, quem é governado, mas que todos nós tenhamos isso como uma meta, porque o país é nosso. É nosso, e eu vejo o país assim. Por que é que digo que é nosso? Porque nenhum de nós pediu para ser angolano. Isso é daquelas questões que não tivemos direito de escolha. Decidiu-se que vai ser angolano, então somos todos coproprietários da pátria que temos. Agora, depois, outra questão que também me parece fundamental discutirmos é: se haver uma opinião ou haver uma proposta de alteração de alguma lei que parta do partido que governa, necessariamente teremos de encarar como sendo uma proposta eivada de vícios. Isso é uma questão que eu acho que também é importante que nós reflitamos, porque entendo que quem governa e quem está na oposição devem todos estar preocupados, acima de tudo, com o bem país. Entendo eu. Salvo melhores opiniões, e estamos abertos para ouvir. Depois, relativamente a dizermos que, por exemplo, a Indra ou outra instituição... Mano, uma nota só muito rápida. Sim. O MPLA não se preocupa com o país, é com o poder. Poder e roubo. Não, isso eu não estou a falar. Não, não. Poder e Não, estou a roubar o concordar, estou a dizer, público. o MPLA não é com o país, não é com o Estado, é com o poder. É com poder e Eu roubo. poder. Concorda com essa É com o acusação? poder. Eu E eu posso sou- explicar porquê, é com o poder. Não sei se me podia deixar. Sim, faz Eu vou favor. fazer aqui uma parte e continuar. Sim, sim. Eu sou dos cidadãos que acredito que o país é um bem comum e deve ser o bem acima de todos os outros bens. Eu acredito nisto, me pauto por isso e tenho, ao longo daquilo que é o meu trabalho a nível da sociedade, a minha grande preocupação é nos empenharmos para a construção e fortificação desta percepção. O país não é e nem deve ser propriedade de grupos. O país é uma propriedade comum, coletiva. Isto é que entendo. Depois, Esse discurso é bonito, antigo, é bonito. É- O discurso é bonito. Agora, a praticidade É desse para entrar discurso. no coração das A pessoas. A praticidade, praticidade. A praticidade peca é deplorável. E não Perceba estão a praticidade. interessados. É verdade. E esse isso. discurso já ouvimos várias vezes. E não estão Discurso interessados bonito, para que o mas a país seja praticidade, efetivamente... a praticidade todos nós. molesta a Se me permitir democracia. continuar, eu estou a dizer, eu acredito nisto. Agora, não sou responsável por aquilo que outros acreditam. Eu devo ser responsável por aquilo que é o país no qual eu acredito. Agora, o dito pode acreditar num país diferente daquilo que é a minha percepção, o Cissa, o Nguma, e é normal. Eu estou a dizer naquilo que acredito. Eu acredito que devemos todos olhar para o país nesta perspectiva, como um bem comum e intergeracional. Ou seja, existiram pessoas aqui antes de nós e existirão pessoas depois de nós. E cada geração tem uma parte, tem uma corresponsabilidade naquilo que é o processo de construção do país que temos. É nisto que acredito. É nisto que acredito. ok. Agora, outra questão fundamental. Eu acho que deixava a Indra de lado, um pouco de lado, porque senão sinto que estamos aqui a sair daquilo que é efetivamente aquilo que nos trouxe para conversar, não é isso? Mas a Indra... Está interligado. Sim, mas vamos dizer, Está olhar ligado. para a Indra como uma entidade e ver aquilo que foi o processo de responsabilização jurídica ou judicial que teve a nível de Espanha, temos é que olhar mais profundamente. Eu carecia de alguns elementos, teria de olhar mais profundamente para perceber exatamente o que houve. Por quê? Porque até onde conheço, e senso comum, é que a Indra é uma empresa que
presta esse tipo de serviços não somente a Angola. Presta e já prestou esse tipo de serviço também a outros países. E até onde sei é que eles foram indiciados por responsabilidade em termos de evasão fiscal. Agora, teríamos é que ter, eu pelo menos teria de ter mais elementos para ir para lá, verificar naquilo que eu estou, que verificar efetivamente daquilo que é a responsabilidade em termos de evasão fiscal. Também foi acusado de manipular os resultados eleitorais de Angola. Esses dados estão Tanto no mais que público. até a diretora para a área eleitoral foi demitida. Foi demitida. Sim. Sabemos É mesmo disso, corrupção, acompanhamos houve nas isso. eleições. E o processo veio de Espanha. Sim. O caricato é que aqui não teve nenhum pronunciamento. E vê como é que é, vê a fidelidade disso. Até onde sabemos, a Indra foi julgada em Espanha por ser uma empresa de direito espanhol. Não, E mas aqui internamente, se a nossa continuar. instituições tivesse interesse, também começaria já um processo para Exato. saber se foi já só aqui fechar indiciado. essa é a minha parte. questão. Aqui Sim. precisávamos também investigar para saber entendemos? se essa instituição tem estado a prestar serviços de qualidade aos angolanos. Nunca prestou. Não estamos em desacordo Nunca em relação prestou, a isso, não. dito. Em relação a isso, não estamos em desacordo. Só estou a dizer, daquilo que sabemos, a Indra teve esse processo em função de suspeições relativamente à evasão fiscal. Sabemos também que a Indra é uma empresa que presta esse tipo de serviço não de forma exclusiva a Angola. Presta também a outros países. Agora, isto de facto efetivamente, o ideal seria que também as nossas instituições pudessem fazer um trabalho de apurar para perceber se daquilo que ela está a ser responsabilizada no país de origem, o que é que efetivamente tem a ver conosco enquanto país e como é que podemos fazer para poder colmatar ou minimizar possíveis riscos no futuro. Isso concordo consigo, não estamos a discordar Existem disso. condições objetivas para esse tipo de exercício por parte das nossas instituições? Não existe porque os nossos há dirigentes que são acusados que fazem parte dessas instituições. Ou seja, têm ações nessas empresas. Eu acredito então, que existe. uma pessoa que tem ações nessa empresa, em que é a mesma empresa Ações que na tem Indra, estado a facilitar não é, a manipulação dos resultados eleitorais de Angola, acha que estará em condições para prosseguir, para abrir um processo para investigar? Está a dizer que a Não. Indra trabalha com questão que alguma se empresa levanta. de direito... Pique, é outra Peço questão, desculpa, a outra deixa questão só que se aqui levanta. As responder. Uma questão generais, o simples. próprio Adertudes Costa, não é? Tem ligações com essas empresas. Dito, a outra questão que se Ok. levanta, por exemplo, é como a Indra Consegue contrato aqui, conseguiu e o outras contrato não. aqui. Qual foi a via, o concurso público, não é? Quais foram as outras instituições que concorreram para o mesmo O concurso? Sinfic também. Não é? Isso fica Sim, também. quer dizer, Até o momento, ele é a o Indra e a própria CNE estão aí por arrogância política, é só. Então, desculpa, deixa-me só fechar aqui o raciocínio. Ok, sim. Eu respeito aquilo que são os posicionamentos, mas me parece que não seja bem verdade ou totalmente verdade. Porque vejamos o seguinte. Quer justificar? Sim, vou justificar. Até salvo melhor opinião, aquelas empresas que prestam serviço ao Estado angolano devem prestá-la sob concurso público. Este concurso público, os mesmos concursos públicos têm cadernos de encargos e as empresas que tiverem que concorrer devem responder ao respectivo caderno de encargos. Até salvo melhor opinião. Por isso é que dizia, até onde também conhecemos, a Indra não é uma empresa que foi constituída para prestar esse tipo de serviço em exclusividade para Angola. Não. Então é fundamental que deixemos isso claro. É uma empresa que já prestou e presta serviços idênticos em outros países. Agora, Por exemplo, nós pode enquanto mencionar Angola, um exemplo de um país onde presta serviços? há países, por exemplo, na Guiné Equatorial já prestou serviço. Guiné Equatorial, ali também a corrupção Não, endêmica, não, aquele não, não queima. esse é a México, Aí não é queima do- um exemplo. da Angola. Não. Aí não, Não. todo não queima ali uma exemplo. ditadura. Angola é uma ditadura. Podemos Então, como conversar. Isso não é exemplo. Eu até pensei na Europa, afinal, aqui mais na Não, ditadura. não, aqui, né? Angola Podemos também não há conversar. transparência, Podemos Maurício. conversar. Esse exemplo não Não, pode- este não é não é o bonito. único sítio. Nós estamos a dizer de uma empresa em concreto e estou a referir que esta empresa não presta serviço unicamente em Angola, Sim. porque às vezes é o que estamos a querer passar, como se fosse uma empresa que foi constituída para prestar serviços deste género em exclusividade para Angola. Não é verdade. Nós dissemos que a Não, empresa Presta apenas está serviço envolvida Não, não, em não. aos corrupção. países ditatoriais, Não, porque em não. países Não é sérios, verdade democráticos, isso não é verdade. não Ele permitem presta, que essa não empresa presta vai serviço. Mas é um serviço. facto que a Indra Não. estava envolvida em corrupção, Não estamos a participou discutir na manipulação isso. eleitoral. Esse é um Não, facto. não. Agora, Deixem só o irmão Wilson Várias justificar. vezes, Deixem várias Eu vezes. ouvi, É um fato. tem que ser capaz de ouvir Não, também. várias vezes. Também teve Você falou contato, 7 não. minutos. Sim, Também, sim. tens Várias me vezes o país Falar já 7 clamou. minutos, Não, mas e também- quando ele tentava cortar, Não,
várias não, vezes. deixa-me Não, falar. Mano, senão calma, não calma. dá. Lá Já em casa pedimos não- várias lá em casa- vezes. lá em Já casa não pedimos tá- várias vezes que tem de Pronto, haver a vamos substituição dessas empresas. Vamos evoluir. Vamos Mesmo evoluir. concurso Vamos público que evoluir. tem havido, Aham. nós nunca ouvimos da presença de uma outra empresa. Ok. Nunca ouvimos da presença de uma outra empresa que concorreu com a Indra. E assim fica. São essas duas empresas apenas que são divulgados como os supostos vencedores dos concursos públicos. Por quê? Temos que saber por quê. Presume-se que são Exatamente. processos viciados. Né? Viciados. Ok. E são partes dessas empresas. E nós Ok. não podemos Desculpa, permitir só que para essas empresas evoluirmos, continuem a eu operar em discordo, Angola, que discordo prestem dessa serviço em forma Angola. Vamos- de pensar, vamos evoluir. discordo dessa forma de pensar, porque é o seguinte, entendo que também não são muitas empresas de género no mundo, entendo, pode existir outra opinião, mas ainda que fossem muitas, nós enquanto país, para aquilo que são os nossos processos, não somente eleitorais, mas a nível de contratação pública, existem leis próprias. E as leis definem que devem existir cadernos de encargo. Nestes cadernos de encargos, vem definido aquilo que se espera como entregável por parte do contratado. Agora, nós devemos questionar, e concordo com dito. Tem existido ou não outras instituições a concorrer? Se tem existido, estas que têm concorrido, quais são e se têm ou não respondido aos cadernos de encargo. Isso é que temos que questionar. Esta que tem vencido, tem sido a que melhor responde ao caderno de encargos ou não? Temos que fazer esse tipo todo de questões. Só depois de termos as respostas a esse tipo de questões é que podemos efetivamente afirmar se se trata de um processo de seleção a nível de contratação pública eivados de vícios ou não. Porque se nós não nos fizermos esse tipo de questões e não tivermos esse tipo de respostas, também não é correto que afirmemos logo que o processo é eivado de vícios. Mas pronto, era só isso e estou disposto a evoluir. Rapidinho só. Mano Wilson, num país em que a Africell ganha MTN, a Africell que nem tinha sede, ganha MTN, grandes empresas, num concurso público, que dúvida mais podemos ter desse país? Uma empresa Africell que ganhou MTN, que não tem sede, não tem computador. Quer dizer, isso. Porque o que Eu me acontece? proponho Isso, nós estamos a discutir. Exemplo mais ou menos isso o quê? Eu me proponho a Exemplo evoluir. mais o quê? A Africell nem tinha computador, nem sede, ganhou Eu só MTN. apenas Então, estava a Nem reforçar. computador, Não. nem sede. Não tinha, imagina agora. Pique. Aham. Eu apenas Uma estava Indra- aqui a reforçar que a forma como estamos a colocar a questão não é a mais acertada. E qual seria Nós, a mais para- acertada? Por isso é que eu disse aqui, nós para colocarmos as questões de forma mais assertiva, temos de nos questionar. Tem existido ou não outras instituições a concorrer? Qual é o caderno? O que é contemplado a nível do caderno de encargos? Se tem existido ou não outras instituições, essas instituições têm ou não respondido aquilo que tem sido definido como entregáveis. Estes que têm ganho são efetivamente os que melhor respondem ou não? Nós temos que nos fazer essas questões. E Deixa o só elemento, fechar. o elemento Deixa que só o fechar. Xissa avançou não foi... Deixa só fechar. Porque se você não se faz essas questões e você não encontra respostas para ela, você não encontra respostas porque ainda não se fez, não é isso? Então não é assertivo você afirmar que o processo de seleção da mesma é eivado de vícios. Com base em quê? Mas também tem outro sim. Desculpa, Cissa, também tem outro sim. Quando as instituições não conseguem colocar ao público, à disposição pública informações, as pessoas por si vão procurar forma de especulá-las. Concordamos. Então, nesse caso, as instituições angolanas são péssimas em informar o público. E aí concordamos. São Concordamos péssimas. que é preciso que se melhore cada vez mais a qualidade da De comunicação das pública. instituições angolanas. Não Essa estamos de razão, acordo. essa Só estamos razão, a dizer que não concordo, ou seja, não entendo assertiva de afirmarmos que o processo é eivado de vícios sem nos colocarmos essas questões e sem termos respostas às mesmas. Não, mas aí Mas é isso uma não, questão, mas é aí. temos que Alguma melhorar vez já, na qualidade alguma da vez já comunicação. tiveste informações que Por isso é que- havia ou houve por outras isso- empresas por que isso- concorreram? Por isso é que eu lhe estava Pelo a menos que eu podíamos não, ter? para além da Dito, Indra. dito, esse- deixa-me pelo só jornal. dizer, dito. Pelo jornal. Não é? E Por não isso é só, que eu não estava se a dizer publicou que nada. concordo não só com Guma, Guma disse. eu concordo Não, com primeiro Guma. que o governo, Não, o por isso é que eu governo digo que concordo com Guma. primeiro comunicam-se mal. Não, estamos de acordo. Segundo, Nós estamos a dizer não que prestam concordo com conta. Guma em relação à necessidade de se melhorar a qualidade da informação pública. Eu concordo com Guma, porque quando se melhora a qualidade da informação pública, porque não basta simplesmente passarmos informação. É preciso que a informação seja em quantidade, sim, mas essencialmente qualitativa.
Porque isto depois é que nos permitirá, a todos nós, enquanto cidadãos, fazer um exercício que nos permite, de forma mais científica, com maior assertividade, olharmos para determinada questão em concreto e conseguirmos tirar ilações menos eivadas de suspeições. Não estamos em desacordo, Dito. Acho que podemos evoluir. Podemos evoluir. Nós vamos evoluir. Nós estamos a discutir a questão da proposta de alteração da lei orgânica sobre as eleições gerais, da lei e da lei de registro eleitoral oficioso. Contudo, a próxima pergunta é a seguinte. Sendo que o MPLA, né, ou pelo menos aquilo que foi a proposta, o documento apresentado por eles, propõe, por exemplo, que as assembleias de voto no exterior funcionem nas instalações das missões diplomatas e consulares. O que é que vocês têm a dizer, tendo em conta o facto de que as nossas instituições são, de alguma forma, partidarizadas? Nós vamos voltar na questão das instituições. Vamos voltar com seriedade, com confiança. Por quê? Porque eu acho que, se calhar, algum de nós aqui já teve alguma experiência no seu contato ou relação com alguma instituição diplomática de Angola no exterior. Não sei, mas eu tive uma boa experiência. Não foi boa. Quer contar a experiência que teve? Quer dizer, não há interesse em prestar atenção naquilo que são os problemas do cidadão angolano. Então, é aí onde começa o questionamento da credibilidade das instituições angolanas. Então, vão ser colocadas nas comissões diplomáticas ou consulares. Como é que os angolanos na diáspora encaram essas instituições diplomáticas e consulares? Porque nós temos que... eu acho que isso é consensual, né? As instituições devem estar ao serviço da população e não ou estão, dos cidadãos. E não? Eu digo isso por quê? Porque se não houver resposta, faça aquilo que são necessidades do cidadão, aquela instituição não está ao serviço público. Desculpa, mas não está ao serviço público. Pode estar sobre refém ou com intenções não declaradas. É o que acontece com as instituições angolanas. Se não tiver, vamos só ver o binômio, por exemplo, não é? Instituição-sociedade. Se por acaso o Ministério da Agricultura, não é, como um órgão, não dar respostas àquilo que são as perspectivas, ou seja, a necessidade da questão agrícola, o que essa instituição está a fazer para essa instituição? Não está a fazer nada. Não pode ser fictícia, não pode ser decorativa, tem que ser efetiva e prática. Caso contrário, cai logo no descrédito, cai por terra. Quando se coloca a questão, por exemplo, há uma questão muito recorrente, por exemplo, a questão laboral em Angola. Imagina quantos processos laborais existem em Angola na sala do trabalho e não dão resposta até agora. Faz só escutação pública, mete o microfone na rua e pergunta N pessoas ou cidadãos qual é a resposta que eles recebem face à sala civil do trabalho. Negativa. E são N processos pendurados. Qual é a percepção que o cidadão vai ter relativamente ao Poder Judicial? Ele vai se questionar, não, esse Poder Judicial é fictício. É decorativo. Se é fictício, acaba por não confiar nelas. Não, claro que não vai confiar. Dito, assembleias de voto nas missões consulares e missões diplomáticas e consulares. Bem, o que te parece isso? O problema é o mesmo que estamos aqui a levantar, né? Que é a falta de idoneidade dessas instituições. O Nguma disse muito bem, né? É só vermos a forma como somos tratados numa instituição, quando vamos lá solicitar um determinado serviço. Com desrespeito, desprezo. O funcionário não tem consciência de que é o cidadão que faz o salário dele. Ele está aí, maltrata o cidadão, você vai lá solicitar um trabalho, não se coloca de pé para... em que posso te ajudar, nessa coisa toda. Disponibilidade acima de tudo. E a disponibilidade acima de tudo. Te desrespeita, porque ele depende
das ordens superior, depende do chefe. Ele acha que está aí por causa do chefe, acha que está aí por causa do MPLA. Não, mas também meio por causa do chefe. Acha que tem que agradar aí, tem que agradar o chefe para continuar a se manter no posto onde está. E daí, a instalação dessas mesas de voto é um perigo. Porque as instituições lá fora estão extremamente partidarizadas. Aliás, tem havido relato lá no exterior, até um cidadão para ir tratando um passaporte, a revogação do visto, um assento. É um problema sério. É mais difícil tratar serviços lá do que Angola, que aqui que é extremamente complicado. Já imaginou? Então nós temos que evoluir, tem que haver a própria instituição vocacionada para cuidar dessas questões da instalação da mesa de voto, o registro eleitoral, todos os elementos que compõem o processo eleitoral. Mas, Dito, seria legítimo que as comissões diplomáticas e consulares tratavam desse processo, porque é uma extensão do Estado angolano fora. Sim, seria legítimo. Seria legítimo. Só que o problema está na credibilidade dessas instituições. E aquilo que disseste, do ponto de vista histórico, como foram criadas essas instituições e como essas instituições funcionaram de lá para cá. Ali vem o questionamento das pessoas. Mas será que vamos ter mesmo um processo credível? Para mim, acredito que não. Ok. Pois, na verdade, vale, né? Eu fico em parte feliz em saber que no pleito que se aproxima, os nossos irmãos que estão no exterior poderão exercer seus direitos, né? Porque também gozam dos direitos que têm liberdades fundamentais consagrados constitucionalmente. Então, só este passo vale reputá-lo também, né? Agora, os nossos irmãos vão poder votar e participar, embora estejam distantes de nós, estão ali por uma razão objetiva, mas poderão participar. Agora, às vezes as minhas abordagens não têm gozado muita simpatia daqueles que foram treinados a elogiar os erros. Só que eu não fui educado a elogiar a mediocridade ou os erros. É o seguinte, existem pessoas lá, os responsáveis dos consulares e também as comissões diplomáticas, em que de até o final de ano não conseguiu se despir das túnicas político-partidárias. Ele é militante desde o momento que chegou lá até que vai sair. É militante do MPLA, desde que ele chegou até que sair. Ele não a mente. É normal. Uma transição de mentalidade. É normal, aquela extensão do Estado angolano, está ali, tem instituições. Seria normal que lá se realizasse o processo também, pois, tendo em conta a questão logística, né, porque esse processo envolve muitos custos. É dinheiro que vai para Angola. Seria muito bom, já que temos instalações, passar mesmo ali, porque lá aquilo é nosso e vamos gastar menos, né? Mas agora, o elemento confiança. Sabe onde está o problema? É que quem vai organizar lá, o responsável da comissão diplomática, é militante do MPLA e vai concorrer com o elemento da UNITA, do PRS, não sei de quê, Bloco Democrático. Quer dizer, ele que vai concorrer com os outros, ele que está a organizar. Aí onde entra aquela frase do Stalin, né? Está a ver o problema? O importante não é quem vota, é quem conta os votos. Entende, meu irmão? E vai ter o problema. Quer dizer, ele está ali. Se nós estivéssemos nessa cultura de separarmos as águas, quando você está numa missão de Estado, trabalha como elemento de Estado. Mas o problema é essa promiscuidade, em que ele, até dia 31 de dezembro, de 1 de janeiro até 31 de dezembro, ele é militante do MPLA. Então, que processo vamos ter quando as mesas as urnas vão ser guardadas por eles, né? Eles é que vão apresentar o material aos elementos que vão trabalhar no processo. Logo, já gera uma desconfiança. Era normal se nós tivéssemos um país que funciona, na verdade, e que tivéssemos essas check and balance a funcionarem em prol do Estado, da transparência e da consolidação da democracia. Mas nós aqui, as instituições do Estado foram capturadas. Entende, mano? Nosso Estado morreu. Está o partido em primeiro lugar. Temos de recomeçar. Como o MPLA capturou o Estado, então não há confiança do povo. Até o cidadão que vai votar lá na comissão diplomática ou nos consulados, ele não tem confiança no elemento que vai receber o seu voto. Porque ele está viciado em politiquice e não uma convicção de Estado. Entende, meu irmão? Então, para mim, para também credibilizar o processo, havia uma necessidade de se encontrar o meio termo para que paremos. Eu quero realização, eu não quero morrer sem que um dia ouça o elemento do Bloco Democrático a televisão a elogiar o MPLA, a UNITA que venceu as eleições. Eu gostava, tá? Isso dá um sabor tal na democracia, em que vamos sair do âmbito da inimizade para adversários, né, políticos. Isso vai ser muito bom. Vamos ouvir o presidente da UNITA felicitar o presidente do MPLA que ganhou, ou vice-versa.
Isso vai ser bom. Agora, como aconteceu, por exemplo, na eleição do presidente da UNITA, o atual presidente da UNITA. Sim, né? sim. O presidente João Lourenço felicitou, fez uma nota. Isso é bom, mas depois começou, não Agora vamos fugir, começou a mas começou a lhe atacar. Ontem ainda Yeah. ontem fez sair uma nota no Bureau Político Yeah. a dizer que o Adalberto está a um fio, não é, na liderança da UNITA. Isso é muito grave. Quer dizer, Introsmissão primeiro Nos assuntos elogia, internos. felicita, depois quer lhe tirar da liderança do... Sim, mas voltando naquilo que é o Quer ponto que foi colocado, isso é um ponto à parte. Para mim, há que se encontrar o meio termo, no sentido de credibilizar o processo. Porque para mim o que me preocupa é a credibilização em que o cidadão, quando depositar o seu voto, porque nós fazemos sacrifício, dispensamos a nossa atividade, exercemos um direito, vamos votar o Mano Wilson, porque eu acredito no Mano Wilson. Esse partido pode não ser relevante para alguém, mas esse é o meu partido e a minha escolha. E o cidadão tem que perceber, não, o meu voto foi respeitado, isso também até eleva a participação patriótica dos cidadãos, em que eu votei no MPLA, o meu voto chegou, votei no Bloco Democrático, chegou, na FNLA chegou, eu tenho que sentir isso. E quem vai receber o meu voto deve ter uma pessoa idônea, com credibilidade aceitável. Não pode ser que vai receber um voto em que para chegar lá na Assembleia, onde está, também pulou mais cadeiras. Né? Complica. Irmão Wilson, também vê problemas em colocarem as assembleias de voto nas missões diplomáticas e consulares? Primeiro, tal como Cissa, eu entendo que é fundamental parabenizarmos a possibilidade que os nossos concidadãos que não residem em Angola terão de a partir de hoje também poderem participar naquilo que é o processo de escolha das pessoas ou das organizações que irão governar o país. É fundamental. Porque são cidadãos angolanos, independentemente das razões que os levaram ou não a estarem fora do país. Outra questão que também entendo fundamental. Nós, enquanto cidadãos, temos de perceber que temos direitos, mas também temos de ter deveres. E parte do princípio que os deveres, da mesma forma que estamos a exigir direitos, e é normal, também temos de estar conscientes dos nossos próprios deveres. E se, enquanto cidadãos que estamos no estrangeiro, temos direitos de votar, também temos de perceber que vamos ter deveres. E é fundamental que também os nossos concidadãos percebam isso, que os direitos vêm acompanhados de deveres, que não se pode, não é justo querermos direitos totalmente ausentes de deveres. Exato. É fundamental que também isso fique assente. A terceira nota. Os consulados e as embaixadas são extensão do território angolano no estrangeiro. São extensão e todos aqueles que lá estão são funcionários do Estado. Não são funcionários de A ou de B. São funcionários do Estado angolano e aí o devem estar para servir o Estado angolano. Mas sabemos que ninguém vai para esses lugares se não for membro do MPLA, né? Servir. Não tiver confiança política. Servir o país, Quer ter não uma o opinião partido. coisa em relação Estamos a dizer que as pessoas que lá estão são funcionários do Estado. Devem estar ao serviço do Estado. Estar ao serviço do Estado passa essencialmente por responder às necessidades dos cidadãos angolanos lá. E é fundamental que cada um de nós, quando vá para um dos nossos consulados ou uma das nossas embaixadas para tratar algum documento, aqueles funcionários que lá estejam tenham a plena noção que são servidores públicos. Estão ali para servir. Servirem-nos a nós. Eu, felizmente, não tive a mesma experiência que o Nguma. Nguma disse-me que teve experiências negativas, disse aqui há pouco, não é isso? Sim. Eu, felizmente, sou daqueles que não tive uma experiência negativa. Mas isto não implica que não existem experiências negativas. Porque pelo simples facto de eu não ter tido uma experiência negativa, não implica que os outros meus concidadãos estejam todos a ser tratados corretamente. E nem devo ser que nem um avestruz e pôr a cabeça entre as asas. Não. Porque é um problema que existe. Porque se hoje não atendem bem um, amanhã também pode acontecer a mim. E eu não posso preocupar simplesmente só quando acontecer a mim. Tenho que estar aberto a isso. E eu acho que isto é de grosso modo, não acontece só nas nossas representações diplomáticas. Acontece também um pouco mesmo aqui a nível do funcionalismo público. Mas por quê? Porque me parece que existe entre nós, ou ainda não existe entre nós, cada vez mais forte,
o sentido de serviço. Nós temos de perceber que cada um de nós, eu enquanto funcionário de uma administração municipal ou comunal, eu sou um servidor público. Eu estou a ser pago e estou ali para servir o utente, para servir o munícipe. Eu acho que isso é que é um sentimento que nós temos, que cada um de nós, naquele ciclo de influência pessoal que tiver ou familiar, nos esforçarmos sempre em passar essa mensagem. Por quê? Porque muitas dessas pessoas que lá trabalham, não só nos consulados ou aqui nas nossas administrações, são nossos parentes. Alguns são nossos parentes. Sim. Se não são nossos parentes, são parentes de conhecidos nossos. Ou são pessoas próximas. São né? pessoas próximas. E é fundamental que nós nos esforcemos a lhes fazer perceber, ao passar a mensagem, que eles são servidores públicos. O embaixador é servidor público. Sim. O cônsul é servidor público. O adito é Presidente servidor da República. público. O presidente da República, ele está ali para servir. Agora, por isso é que eu entendo que é fundamental que nós reforcemos esse sentimento. A quarta e última questão. Quando acredito que as nossas embaixadas e consulados são extensão do Estado angolano no exterior, eu acredito que podem ser o local ideal para realizarmos as nossas eleições. Há suspeições, como aqui as adiantadas, sim. Como é que se pode colmatar? Nós temos que dizer, temos essa suspeição, sim, mas agora temos que procurar formas de ultrapassar os elementos que nos levam a ter suspeições. Isso é que é fundamental. Não basta apenas dizermos que não acreditamos. Temos que trabalhar para ultrapassar esses elementos. Agora, o que é que entendo? Uma das formas que pode contribuir para colmatar são duas. A primeira, as pessoas terem cada vez mais reforçado o sentido de Estado, o sentido de país. Perceberem que estão ali enquanto funcionários públicos. Independentemente dele depois, enquanto pessoa, ter uma opção política, que é também um direito que lhe assiste, mas ele tem de perceber que essa opção é para ele exercer no momento do voto. E ele está ali enquanto cônsul, adido ou qualquer outro embaixador, outro funcionário consular, está ali como servidor público. Ele tem capacidade de separar essas águas. A outra, os partidos políticos, as forças concorrentes, da mesma forma, acredito, e até prova em contrário, que da mesma forma que terão delegados ou têm delegados cá, nos ciclos provinciais, em cada uma das assembleias de voto, também deverão ter lá. Justamente para que se consiga garantir ou se reforce o sentido que cada um dos concorrentes esteja lá representado em igualdade, em proporcionalidade, relativamente aos seus pares, para que cada um deles consiga depois aferir e dizer, não, houve irregularidades. Quais? Cite-as, tem que citar. E isso fica citado onde? Na ata. Não houve irregularidades, concordamos com o processo. Isto fica, não pode ser verbal, tem que ser escrito. Mas já tem feito isso, não? Não, estamos a dizer, não, porque agora vai ser a primeira vez que vai ser exercido o voto no exterior. Mas uma nota só rápida, Manuel, é o seguinte. A minha mãe falava muito isso, né? Mas eu não quero, vou falar em português, não quero falar aqui como. Não, fala, depois traduz, né? A minha mãe dizia também assim, aprendemos. o mundo não coloca as empinda. Não é de dianga, ou seja, a pessoa que está a torrar a jinguba, se ele vir está a mexer a boca, não pergunta o que é que ele está a comer. Porque ele está a torrar a jinguba. Não é pastelha? Yeah. Não, ele está a torrar a jinguba, ele está lá, está a torrar. Ou seja, reitero que é um feito e vale pontuá-lo mesmo, né? Nossos irmãos vão votar. Agora, a questão aqui é um direito que ele assiste, ter a militância político-partidária, isso até é constitucional, é bom. Agora, a questão aqui é que a subjetividade política, a falta... Quer dizer, nós temos olha só a herança que nós temos enquanto cidadãos. Nós temos mais militantes que cidadãos. Quer dizer, permita-me só. Permita-me. Porque antes de sermos militantes de A, B ou C, somos todos primeiros cidadãos. Aqui até a partir do Vênus é militante. Não, somos todos primeiros cidadãos. Não, permita-me. Não, vou terminar. Não, permita. É normal. É normal. É o seguinte. A questão aqui é que o elemento, o consulado que vai receber a urna, que vai receber o material para o processo, também faz parte, foi nomeado por um elemento que é do partido, presidente. Porque a partir não foi nomeado, não nomeou enquanto presidente do partido. Esse é o problema, seria bom.
Não, como Estado. Ele nomeou como Estado. Ele a minha nomeou como questão elemento do é, Estado. Só para continuar o seu raciocínio. Não, permita-me. Essa pessoa que nomeia, Sim. nomeou nas vestes de Chefe- presidente... chefe de calma, Estado. calma. Sim. Nomeou nas vestes de presidente do partido A, B, C ou nas vestes de presidente da República de Angola? Nas vestes do presidente da República de Angola. É Isso é certo. fundamental Não, deixarmos permite. isso É claro. nessa Mas as perspectiva. propostas Não. saem no partido. Dito, permita-me só. Permita-me só. Você tem que saber que as propostas saem no Permita-me partido. só. Deixa isso Não, claro. permita. Não, é Mas esteja importante à vontade, esclarecer. esteja É à o seguinte. vontade. Ele foi nomeado para o serviço de Estado. Só que a proposta veio do partido. Do partido. Ele deve obediência escrupulosa a quem ele nomeou. Quem o nomeou? O presidente. Mas Presidente o de presidente. onde? O presidente. É para si. Presidente de onde? Deixa-me Quem terminar. aprova a lista dos Deixa- nomes? deixa-me Pergunta terminar. bem, a gente está a É o dizer presidente do quem partido. nomeou. Deixa-me Eu pergunto, terminar. Quem nomeou? Há O um presidente nome- do partido e o presidente da República. formalmente, mas agora, a nomeação veio do Bureau. Sim. A nomeação não. Aquilo é formal. A nomeação jurídica, ele assina o decreto, Sim, nomeou. mas a proposta Agora, a vem do partido. proposta, ele não é só nomeado pelo presidente. Aquilo é uma nomeação lá no Bureau onde saiu. Ou no comitê. É lá onde sai. O problema é a obediência aos princípios ou a disciplina partidária, em que ele não consegue. Nós temos visto. O Mano, se calhar, teve, com todo respeito, teve essa oportunidade de ser bem atendido. Né? Se calhar é privilegiado, mano, se calhar do partido, né? Mas o que. Mas sim, mas. Você Não, é um cidadão, exemplo. Não, um exemplo. e Não, deve ser um dos felizmente- privilegiados. Yeah, Felizmente fui bem eu não atendido. terminei. É só dizer, Não da terminei. mesma forma Não que terminei. quando eu for mal atendido, eu devo dizer que não fui bem atendido. Quando sou, também tenho a hombridade de dizer Isso que é fui bom, bem e atendido. honestidade. Não, eu Só isso. só dei exemplo, Mano Ok, Wilson. Eu só é disse o isso. seguinte: o Mano, se calhar, foi atendido, é militante, ou é um dos cidadãos privilegiados. Mas nós, o que vemos lá fora, os nossos irmãos até passam a noite nos consulados. Vimos esses vírus a rolarem. Então, e depois, repito, a credibilidade. O meu pai dizia sempre: não fale, faça. Uma coisa é você ser nomeado como elemento do Estado, outra coisa, aquilo que você faz no dia a dia para confirmar que, na verdade, você está ao serviço do Estado. Certo. E o ambiente que se cria, sobretudo a nossa história, a narrativa histórica eleitoral nacional, não há credibilidade. Tanto os que participam no pleito, sobretudo da oposição, não há. E nós, cidadãos, também não acreditamos mesmo. Temos que ser coerentes, não acreditamos. Então, logo, vamos encontrar o meio termo. Ou se cria um mecanismo que se realize eleições para que se credibilize o processo. Mas lá no consulado, nas comissões diplomáticas, não, aí não. Aí não é lugar ideal. Vá se contar voto à noite, aí não. Não, aí Desculpa, não, aí Só não. para dar aqui Aí uma não. nota. Eu acho muito preocupante quando se cultiva a desconfiança. A confiança é algo que deve ser cultivada. Mas Baseado quando no se quê? melhora Posso falar? a postura Posso né, falar, de quem está Dito? As ações definem a confiança. As ações. Cissa pediu que lhe deixasse falar. Agora não me deixa falar. Estás a ver? É incrível. É essa democracia. Não, que para, eu digo. É essa democracia. A democracia de só eu é que posso Não, discordar. não é dessa perspectiva. O Mano também está a contar. Nós estamos a Não, fala, mano, é verdade. Não, vai. Não, à vontade, mano. Sim, Concentração. eu acredito que a confiança tem de ser cultivada. É um valor que devemos cultivar enquanto sociedade. Porque se nós não cultivarmos a confiança, nós não iremos nunca acreditar, não somente no processo eleitoral, mas não iremos, como também não iremos acreditar em nada daquilo que tivemos a fazer como país. E o primeiro elemento para as coisas correrem bem é nós sermos os primeiros a acreditar em nós. Agora, o acreditar em nós não implica também que não possamos levantar elementos de discordância. Não, nem estamos a dizer. Nós temos que ser capazes de apontar pontualmente as situações com as quais não concordamos e, no sentido de evoluirmos, também apresentar as opiniões que entendemos que podem concorrer para melhorar aquela situação em concreto. Porque só assim é que evoluímos, senão depois o que é que fazemos? Senão depois ficamos na discussão vazia, na discussão vã do dito não concorda comigo, eu não concordo com o dito. Sim, e depois? Nós temos que avançar, temos que evoluir. Deixa-me só fechar. Eu dizia isso por quê? Porque temos que evoluir. Para evoluir é dizer, dito, eu não concordo com isso, contigo neste ponto, por causa disto. E o dito refletir e ele também me contrapor e eu refletir. Porque só assim é que depois chegamos a consenso e evoluímos. Isso é que é o fundamental, entendo eu, que não é as pessoas estarem todas de acordo ou em alguns pontos não concordarem. O fundamental é avançarmos. E avançarmos é a capacidade de cada um de nós perceber quando a ideia do outro em determinado ponto é melhor. Agora, a confiança cultiva-se.
A confiança nas instituições é fundamental para os processos. A confiança nas instituições do Estado. As pessoas, e por isso é que eu perguntava se isso quando dizia quem ele nomeia, eu perguntava quem? Quem nomeia as pessoas é o Presidente da República. O Presidente da República hoje é do partido A, amanhã poderá ser do partido B. E vamos continuar a questionar. Não achas muito perigoso que seja o presidente a nomear todos? Não, estamos a dizer. Não estou a dizer aqui esse caso Até concreto, porque quem nomeia isso, até onde Está entendo, não é nomeado o pelo Presidente da João República. Lourenço. Quem nomeia é o Ministro das Relações Exteriores, é quem nomeia o pessoal até onde perceba, os cônsules e tudo Não, mais. mas Agora, os praticamente os embaixadores, todos. sim. Agora, por isso é que eu estava a dizer, independentemente de quem nomeia, nós temos que perceber, ele está a nomear nas vestes de quem? De um órgão partidário ou de um órgão republicano. Porque ele está lá hoje a exercer este cargo, amanhã poderá estar a exercer este cargo um cidadão que milita num outro partido diferente. E o embaixador, ou o cônsul, ou o adido que lá estiver, continua a ser cônsul, embaixador e adido do Estado angolano. É isso que eu acho que é fundamental, que nós todos trabalhemos para reforçar esse sentimento nos nossos irmãos que estão nos órgãos públicos, não só, e por isso é que eu dizia, não só no exterior, mesmo quem está aqui nas administrações locais, perceber que ele está para servir. Certo, Wilson, eu gostaria de rebater aqui uma questão. Sobretudo estás a teclar muito na questão da confiança, né? Precisamos cultivar a confiança, eu concordo contigo. Mas para se cultivar a confiança, temos que ver a melhoria nas ações de quem garante, não é, o funcionamento das instituições. O que é que lhe parece? Hoje, sabemos que é um processo de impugnação, né, contra o presidente da UNITA, que está no Tribunal Constitucional. E hoje aparece o Bureau Político a dizer, olha, você está muito assanhado, vai sair daqui a pouco. O que é que se espera? Se o próprio Bureau Político já decidiu de antemão, é dizer, olha, o Adalberto está muito assanhado, você vai para a rua daqui a pouco. O que é que se espera do Tribunal Constitucional? Qual será a decisão do Tribunal Constitucional? Quer dizer, o Tribunal Constitucional vai atender o pedido, os caprichos do Bureau Político do MPLA. Isso é a sua Esse leitura, é outro, não é ou minha, aquilo não é que minha nós leitura. esperamos como país? Esse é o realismo, eu, não é a minha não espero leitura. isso do país. Há um Por acaso outro é feio, dado. muito Eu feio. não espero Vai isso. ser muito feio. Vai ser muito feio, triste. E eu né, para gostaria, a mesma democracia. recomendação que o nosso ilustre Wilson está aqui a nos deixar, para conversarmos com os nossos irmãos que trabalham nas administrações, todos nós. E eu também gostaria que levasse essa mensagem aos companheiros lá do MPLA, dizer, olha, o caminho que nós... Dito, acho não que sei está que tens a mal, amigos... está a colocar mal a questão. Não, tens amigos, Cada um de nós, tens e eu vou família reforçar, também. não, está a colocar Quer mal, dizer, olha, o desculpa caminho mesmo, que nós está a colocar mal. pretendemos O que eu seguir estou é a dizer perigoso, vamos cada um de colocar nós, o país numa eu estabilidade defendo que cada um de nós política, temos que pôr fim a deve, isso. a nível do seu ciclo de influência, Pois. cultivar a percepção e o sentido de que cada um está ali para servir o Estado Pois, angolano. eu pelo menos tenho É feito simplesmente isso. isso. Recentemente eu Mas estive no eu Chico. eu tenho um ponto de vista, não é? Mas é importante Isso não é nada que- pessoal, né? É uma questão de discussão ou diálogo. Eu estou a ver o irmão Dito, né? Wilson, desculpa, Wilson. Dito está aqui ao meu lado. E a Wilson, a defender a perspectiva daquilo que deve ser, não daquilo que é. O que é o que nós estamos a constatar agora. O que é nossas instituições atualmente. E o que deve ser as nossas instituições. Isso é que tem que ser observado. Exatamente. Porque o que é a nossa instituição atualmente é aquilo que nós conseguimos ver. E todos vemos, por isso é que E estamos a é mais na dizer que perspectiva- temos que cultivar isso. Pois. É mais nós na temos que não, cultivar. mas como é que vamos cultivar isso? E tem um autor africano que fala muito bem sobre isso, que é o Teófilo Benga. Teófilo Benga. Ele fala da obediência cega. Uhum. Se eu sei que na minha relação com Cissa não tem bons resultados, por que eu vou continuar a confiar no Cissa? Ok, Isso é então, obediência cega. está a dizer que não faz sentido. Isso não confiar? faz sentido. Ok. Ou o Cissa Uhum. vai ter de trocar, ou que vai ter que mudar de comportamento e atitudes Uhum. para me dar crédito que eu vou continuar a confiar nele. Pois, Mas mas, caso professor, contrário, Rapidamente. Vais caso, fazer- vais fazer, caso coisa, contrário, eu estou numa Vai crise fazer de discernimento. Uhum. Eu estou numa crise de discernimento quanto à personalidade do Cissa. Ok. Isso é grave, isso já é patológico. Ainda em relação à proposta apresentada pelo MPLA, ela prevê a redução dos membros da mesa de voto, de 5 para 4. Um presidente, um secretário e 2 escrutinadores. O que é que vocês têm a dizer em relação a isso?
Pois, mas antes disso, dessa questão, eu gostava de rebater um pouco na questão da confiança. A confiança resulta de ações, né? Um conjunto de ações positivas vão gerar uma confiança. Porque nós, quando ouvimos, confia em mim, o que é que vai me levar a confiar em si? Certo. Deve ter, né, uma contrapartida que me leva a confiar em si. Eu vou confiar em si por quê? Porque as ações são positivas. Não estamos a dizer... Não estamos a dizer... a questão da predisposição. Permita-me só. Na verdade, é importante que nós... Eu não confio nas instituições. Mas agora, entendo... Permita. Não precisa... Que também é fundamental que haja uma predisposição. A predisposição... Sim, também. Também. Sim, nessa perspectiva. É isso. É o seguinte, nós temos que olhar como é que são nomeados os presidentes dos tribunais superiores em Angola. É simples de perceber isso. Nós não temos Estado. Às vezes, quer dizer, nós às vezes discutimos questões que tem que ser assim, tem que ser... Como é que são nomeados? Quem é que indica? Olha a Constituição, os superpoderes que a Constituição dá ao Presidente da República. É quem nomeia o Presidente do Tribunal Constitucional. Entende? Os superpoderes, depois há um sentimento de gratidão. Aliás, nós sabemos aqui que criou-se a cultura da chefopatia. Todo mundo gosta desse chefe. Sim, e quando alguém... Não era ter um grande problema. Não, permita-me só terminar. Garantir que esse ente tenha independência... É nessa perspectiva, o funcionamento dele. E nós vimos que as instituições que podiam garantir a democracia, os tribunais, a comunicação social, a própria Assembleia, não dão aquela pureza democrática. O cidadão, para confiar na Constituição, tem que se fazer valer pelas suas ações positivas e que tenham impacto na vida do cidadão. Imagina, por exemplo, um tribunal supremo, um tribunal supremo, que um juiz, conselheiro do Tribunal Supremo, por ter reivindicado um processo eleitoral, lhe arrombam o portão, lhe arrombam a porta do seu gabinete, está suspenso. E a Constituição alega que ninguém pode ser negado o acesso à justiça. E o elemento está a pedir a colaboração das instituições de direito que administram a justiça no país. O senhor está em casa, está suspenso e está com perigo, repito, de perder 30 anos de tempo de serviço. Imaginem isso. Então, quer dizer, vamos ter que confiar. Confiar como? A justiça não funciona para o bem daquilo que é o serviço do Estado, para o bem da justiça, do bem. Elas, por si só, têm de perceber que estão ali, instituições, para nós. Porque, aliás, nós aqui temos um contrato social, em que hoje o MPLA pode ser outro partido. E quem está ali deve, muitas das vezes, se despir das túnicas político-partidárias e olhar, não, este é da UNITA, é lá no partido, é no CAP, nos comitês, aqui ele veio como cidadão e eu devo servi-lo. E amanhã, quando for o Bloco Democrático, a UNITA no poder, então, o exercício deve ser esse. Mas eu não posso confiar numa instituição que ela, por si só, não se credibiliza pelas suas ações. Não posso fazer isso. Vão me faltar respeito. Ok. Só para clarificar aqui uma questão. Eu quando dizia também, e eu entendo que também mesmo, é fundamental existir uma predisposição por parte das pessoas. Porque a confiança tem que também partir disso. Você não pode também, de forma nenhuma, exigir logo a partida, como condição sine qua non, para a confiança, ver atitudes da parte do outro. Isto é importante, ver atitudes da parte do outro. Mas também é importante existir em nós uma predisposição para confiar. Isto também é fundamental. Agora, e aqui vejo que concordamos e reforço, quando nós falamos de instituições, temos também de perceber e não vendermos uma ideia de que as instituições são algo abstrato. Não. As instituições são coisas concretas ou que são concretizadas por pessoas. As pessoas é que estão lá também. E estas pessoas são nossos concidadãos, são nossos familiares. Por isso é que nós temos de perceber, e aqui eu gosto com alguma recorrência, recorrer-me àquilo que foi o pensamento do Dom Manuel Imbamba, atual arcebispo da Lunda Sul. Na altura ainda era padre, acredito, quando escreveu este livro, Uma Nova Cultura para Mulheres e Homens Novos do Terceiro Milênio, em que ele reflete sobre, à luz da filosofia de Batista Mundi, sobre as várias crises antropológicas do homem. E Dom Manuel Imbamba ali apresenta uma perspectiva muito interessante, em que ele diz que o homem é simultaneamente produto e produtor da sua sociedade.
Por isso é que estava aqui a reforçar com alguma insistência que nós também temos de ter alguma predisposição para acreditar nos outros, para confiar nos outros. E nós também temos que perceber que as pessoas que estão nesses órgãos do Estado angolano, no exterior ou em Angola, são nossos concidadãos, são nossos familiares, nossos amigos ou familiares de algum amigo. Então, é fundamental que estas pessoas também e nós consigamos perceber que há necessidade da mudança do mindset. É só isso. Não te parece estranho que, por exemplo, a nível daquilo que vai ser o voto no exterior, os membros da mesa têm que obrigatoriamente ser os funcionários das missões consulares e diplomáticas? Não te parece estranho? Aqui é questão de nós termos que, primeiro, deixar que o debate evolua a nível da especialidade para percebermos o que é que efetivamente se apresenta e por que é que se apresenta. Mas o que entendo fundamental que seja salvaguardado é o direito de cada um dos concorrentes poder ter um delegado. Eu entendo isso fundamental. Isso é que tem que ser fundamental. O resto pode ser discutido, mas esta aqui entendo como uma premissa que seja fundamental que se salvaguarde. O direito de que se o dito tem uma organização que está a concorrer, ele ter lá alguém. O Nguma, o CISA, eu, ou seja, cada uma das forças concorrentes poder ter um elemento na mesa da Assembleia de Voto. Eu acho isso um direito, uma premissa fundamental a salvaguardarmos. Certo, mas estamos a ver aqui, por exemplo, o MPLA defende que deve haver só um delegado de lista, não é? Quer dizer, os atuais que a lei defende devem ser retirados e tem de haver um delegado de lista. Isso não pode existir. Porque para que haja amanhã a certeza de que o MPLA venceu com justeza, eu, enquanto delegado de lista, o outro delegado de lista, deve confirmar por ata. Para amanhã dizer, não, o MPLA ganhou, sim senhora, com justeza e devemos felicitá-lo. Ora, quando não permite que o outro concorrente não coloque aí um delegado de lista, isso é grave. Há um outro ponto aqui. Dito, desculpa, e é exatamente isso que nós estamos a defender. Sim, estamos a defender como uma premissa fundamental que certo, todas as para forças que não haja concorrentes suspeições, possam que não ter o haja direito de ter um reclamações representante, Pois, para poder também pois. garantir aqui a lisura, lisura, e a a transparência do transparência. processo em si. Sim, Então, sim, o concordamos. nosso entendimento é que esses 15 pontos de divergência devem encontrar um consenso. Ainda bem que o debate vai à especialidade. Não é? É o que estás a defender, é o que defendemos, que lá haverá discussão técnica, mas não é só técnico, que haja mesmo um compromisso de Estado, um compromisso ao serviço da nação. Porque se não existir isso, nós vamos recuar de uma forma tão desastrosa que vamos criar um clima de instabilidade no país. Ninguém quer guerra, ninguém quer conflito. Nós queremos que procuramos restaurar os corações, procuremos nos aproximar cada vez mais, porque já perdemos muito tempo, não é? Que nos levariam talvez a um outro estágio enquanto Estado, enquanto sociedade. Perdemos muito tempo em conflitos. Esse é o momento agora de nos reencontrarmos. Quando o partido que sustenta o Estado entende que está na iminência de perder o poder, tem que criar conflito, tem que criar instabilidade política no país. Eu devo apelar até os próprios militantes do MPLA, não podem aceitar isso, porque os que vão morrer amanhã não são os dirigentes, porque eles estão muito bem protegidos. Tem a casa militar, tem segurança. Nós, os cidadãos, é que vamos perder vida, como foi no passado. Ontem, os filhos do camponês é que foram fazer guerra, é que morreram, enquanto os filhos deles estiveram a estudar. E hoje estão aí na Bodiva, estão aí na Sonangol, estão aí não sei aonde. Então, se recomeçar uma instabilidade, um conflito no país, não são eles que vão sofrer, nós é que vamos sofrer. Então, temos que nos levantarmos todos para protegermos as nossas instituições, protegermos a verdade, protegermos a transparência, porque senão nós vamos regredir, não sei para onde é que o regime pretende levar-nos, não é? Daqui em diante. Nós vivemos um ambiente
de incerteza muito forte. Nós não sabemos o que vai ser próximo ano, o que vai ser daqui a 2027. Então temos que acabar com esse clima. Há uma insegurança. E o que eu tenho a dizer em relação à proposta de voto por intermédio, não só do cartão eleitoral, mas também por intermédio do BI? É mesmo nessa perspectiva, permita-me só dito. Na verdade, nós é mesmo nessa perspectiva. Eu estou muito feliz por ter feito essa questão. Né? Bem, nós temos só mais 5 minutos, né? Mesmo para nos despacharmos. Não vou. Mas não falamos da sociedade civil. É o seguinte, da inclusão do processo eleitoral. Permita-me só. Vamos. Essa questão da proposta do MPLA que o voto deve ser feito apenas com... O registro deve ser feito apenas com bilhete de identidade. Nossa, nós temos que ser sérios, meu. O MPLA sabe que neste país ser angolano é a coisa mais difícil. Ser angolano, ter o bilhete de identidade é a coisa mais difícil. Nós temos problema de registro de nascimento, mano. E temos que fazer um esforço de reconhecer que nós estamos mal nesse quesito. Há uma necessidade em que você vai dizer que vai ser apenas o bilhete de identidade. Quantos angolanos têm bilhete de identidade? Aqueles que estão nas aldeias que nunca foram registrados, como é que vão votar? Nós temos aldeias e comunas onde eu já passei. Estava até uma moça de 18 anos, nunca viu cuecas. Nunca usou. Quer dizer, há áreas em que eles estão a pensar que aqui, eles estão a pensar que o presidente continua a ajudar dos santos neste país. Há zonas em que estão abandonadas há 45 anos. Se calhar vão ter já não bilhete, chega lá a viatura. Então há uma necessidade. Qual é o bilhete? Não? Qual é o bilhete? Nós temos que evoluir e perceber que toda uma manobra que visa descredibilizar o processo, nós só regredimos. Porque imagine, num município onde você vai e encontra às vezes, ou numa aldeia, só o que tem bilhete. É o único que vai votar. Ok. Nós temos que olhar como aconteceu nos processos passados. Enquanto vamos evoluindo, com problema de registro, que nunca vai, não sei se vai resolver quando. Com testemunha, eu posso registrar o meu irmão, ou se acompanhar o meu irmão a ser registrado, como aconteceu a vez passada. Não é? Ele vive aqui, é angolano. Agora, esperar que nós temos que ser com bilhete. O que é que se espera com isso? Se nós temos problema de registro, a pessoa que nasceu com 18 anos nunca foi registrado. Como é que vai votar? E ele está numa idade para exercer o seu direito. Ok. Cotangoma tem algum problema com isso? Poder votar apenas com cartão, ou seja, com o bilhete de identidade. Podemos votar, temos o cartão que nos dá esse direito desse exercício. Mas agora, por meio do bilhete de identidade, segundo a proposta do MPLA, também poderá se votar, se for aprovado, né? Nesse caso, o bilhete de identidade vai ser substituir, usado na né? falta do cartão eleitoral, exatamente. Na verdade, vai ser diminuir ou... É um retrocesso? Sim, é um retrocesso. Porque vai e ser, quais são vai os ser perigos nisso? Vai ser praticamente ultrapassar ou não permitir que o direito de voto do cidadão seja concedido, não é? E quais são os riscos disso, por exemplo? Sabemos que lá hoje ainda os nossos irmãos do Congo conseguem bilhete com enorme facilidade. Quais são os riscos? Aquilo que se tenta agir, aquilo vai ser golo, não é? É golo. Dito, o que tens a dizer em relação a isso? Primeiro precisamos saber por que há essa mudança. Se não há material, não é? Para se ter um cartão de registro eleitoral, então o governo pretende suspender esse elemento para dar prioridade ao bilhete de identidade. No meu entendimento é que o cidadão deve ter os dois documentos. Tem de ter o bilhete de identidade e o cartão eleitoral, porque deve-se votar mesmo com o cartão eleitoral. Não é? Sempre foi assim. Exato. E não podemos mudar hoje de um dia para o outro. Daí que temos estado a criar suspeições. Que o regime, quando vem com esse tipo de tática, estratégia, é porque alguma coisa está aí a planificar. Alguma coisa que é, na verdade, efetivar no que diz respeito à manipulação e adulteração dos resultados no FICRE. É assim que chama, né? O ficheiro central da base de dados. A base de dados. Pois, então nós precisamos ter essa informação. Por que está a mudar? Acha que a matéria-prima que se produz com ele, o cartão eleitoral, é muito mais dispendioso, custa muito dinheiro, não é? Por isso é que não optar pelo material que nos confere a ter o acesso ao bilhete de identidade. Essa é a grande questão que se coloca. Fora disso,
temos que continuar na suspeição, né? A desconfiar da boa-fé desse governo. Irmão Wilson, o que é que tem a dizer em relação a isso? Vê problema em fazer o exercício de voto apenas com bilhete de identidade? Ou seja, também com bilhete de identidade? Também, não apenas. Sim, também. Por isso visa a correção. Exatamente. Não, porque daquilo que temos ouvido em termos de opinião pública, sinto que não acertadamente passa essa mensagem como se fosse somente com bilhete de identidade. Não é isso? Até onde sabemos. É o que tem-se dito. Mas Quer dizer, bilhete de identidade, cartão eleitoral ou passaporte para os que Exato, estão... está a perceber? Não está-se a exigir única e exclusivamente o bilhete, até onde eu saiba, daquilo que tenho estado a acompanhar. Só que a forma que se passa a opinião pública é como se fosse única e exclusivamente esse documento que se está a exigir, quando não é verdade. E é isso que eu acho. Que me Mas preocupa. não te parece perigoso, sendo que há muitos estrangeiros com bilhete de identidade nacional? O que eu parece perigoso E de forma ilegal, né? O que parece-me mais perigoso é quando alguns de nós... Tem de forma É legal, só que pronto, né? O que me parece mais perigoso é quando alguns de nós nos esforçamos a passar mensagens que podem não corresponder exatamente com aquilo que é a verdade. Nós estamos a passar uma mensagem como que somente com bilhete de identidade, quando não é a verdade. Pelo menos até prova em contrário daquilo que tenho tido acesso em termos de informação pública, não diz que será única e exclusivamente com bilhete de identidade. Não é isso que diz. Na falta do cartão eleitoral. Exatamente. Usa-se o bilhete de identidade. Mas se perceberem e se têm percebido diferente, estou aberto que digam, a mensagem que procura-se passar, por que motivos não sei, é que é somente com bilhete de identidade. Não é verdade. Nós temos feito até agora somente com cartão eleitoral. Está-se a dizer o quê? Que também pode-se fazer com bilhete ou com passaporte. Não é isso? Agora, não sei. Aqui há a questão de discutirmos como é que deve ser efetivamente o nosso processo de registro eleitoral. Aqui já é outro tema que eu acho que também carece de cada um de nós acompanhar melhor para poder dar melhores contributos. Por quê? Porque a definição do processo de registro eleitoral contribui definitiva e positivamente para nós aclararmos as coisas e dissiparmos as dúvidas. Temos é que procurar uma forma de fazer o registro eleitoral que permita que a maior parte, pelo menos a maior parte dos cidadãos angolanos, consigam efetivamente ver salvaguardado o seu direito de exercício ao voto. É isso que eu entendo. Agora, temos é que ver, naquelas situações em que não há condições objetivas de ter bilhete de identidade, que solução concreta podemos encontrar para que o direito daqueles nossos concidadãos ao voto seja salvaguardado. Então, eu entendo que é isso que nós temos é que procurar aqui, os partidos, nós na sociedade civil, a academia, temos é que procurar aqui soluções que consigam maximizar a materialização do direito de voto pelos angolanos. Sim, mas E para terminar mesmo, queria comentários finais, né, em relação a tudo que se falou aqui. Bem, vamos apelar ao Executivo, à Assembleia Nacional, aos partidos políticos que encontrem consenso para que tenhamos um pacote eleitoral democrático. Nós não podemos regredir. Chega de sofrimento, os angolanos já sofreram muito. E o MPLA não tenha medo de ir à oposição, né? Isso é um exercício democrático. Vai para a oposição, para amanhã refletir. Se tiver que chorar, chore na oposição, para perceber que cometeu alguns erros. Quando voltar amanhã também vai melhorar. Então não precisamos criar conflitos no país, precisamos avançar, porque os angolanos estão a sofrer. É tão angustiante, é tão doloroso. Quando vemos todos os dias pessoas a baterem em nossas portas porque querem comida, a correr aos depósitos de lixo, a procurar recolher, né? Lixo, porque aquilo já não é mais resto de comida, é um lixo, que é para colocar no estômago. Está no lixo, ok. Pois, é muito feio. E nós não precisamos partir para a guerra, não precisamos novamente de conflito, nós precisamos desenvolvermos esse país. E para se desenvolver o país é preciso que o regime perceba que nenhum país é governado com a única ideia
Nenhum país avança com um único governo. É preciso que haja essa rotatividade, que haja essa permuta para permitir que o país amanhã se torne uma Angola grande. Somos grandes do ponto de vista dimensional, mas não somos grandes do ponto de vista competitivo. É isso que nós queremos. E o outro apelo que deixamos aqui é que o comunicado que fez sair ontem ou hoje o Bureau Político atenta contra a democracia. Não pode o MPLA achar que, pronto, pode interferir em qualquer partido político, retirar as lideranças partidárias. É muito feio. Não é dizer que o Adalberto tem ideias contadas, isso ninguém pode permitir isso. Os angolanos devem estar de alerta que quando isso acontecer, temos que mexer, não é, esse país. E o país vai mexer mesmo, ninguém pode permitir isso. Pelo menos eu não vou permitir. E deixo o alerta aqui a cada um dos cidadãos, não é? Quer do MPLA, aliás, há bons cidadãos dentro do MPLA. Aqueles mais velhos que sofreram na pele com a guerra, que não permitam que o João Lourenço faça o que bem entender. Não, não façam isso. Defendam o país. Deixem o Adalberto na liderança da UNITA, porque foi eleito democraticamente. E todos nós, cidadãos, devemos nos manter firmes e atentos para que quando o Tribunal Constitucional atender o pedido do MPLA para sairmos à rua, não sei quantos dias para defendermos a democracia, ninguém pode obstruir aquilo que já foi conquistado com muito sacrifício. Muito bem. Ok, eu entendo que a solução dos problemas de Angola está na mão dos angolanos. E mais do que os angolanos, ninguém pode resolver os problemas de Angola em primeira instância. Os angolanos têm que resolver. E, portanto, poderia nesse processo ser incluso a sociedade civil. Não podia ser uma Comissão Nacional Eleitoral única e simplesmente constituída por partidos políticos, mas sim também pela sociedade civil organizada, podiam fazer parte do processo. Isso podia dar mais credibilidade ou podia dar mais inputs na transparência do processo eleitoral. Porque a sociedade civil participando, ela podia ter uma outra percepção além daquela que nós estamos acostumados, que é essencialmente o quê? Político-partidária. Porque esse problema é o que veio se arrastando desde a independência até aqui. Nós estamos divididos essencialmente por questões político-partidárias. E continuamos a pensar, e aquilo que o Cissa falou há tempos atrás, que a militância é mais importante que a cidadania. Porque há quem quer expressar-se na perspectiva político-partidária em detrimento da perspectiva civil ou cívica. E isso é o grande perigo. Ele quer saber, tu és de que partido? Em de dizer como angolano, tu tens os direitos fundamentais que precisam ser exercidos. Muito bem. Irmão Wilson Neves, o que é que tens a dizer como remate final ou em remate final? Primeiro, entendo que é fundamental que nós estejamos todos predispostos a continuarmos a caminhar, que encaremos o país como um processo que não se encerra numa única geração, é um processo intergeracional, é uma responsabilidade intergeracional. Cada geração terá a sua responsabilidade, a sua cota de responsabilidade. Depois, aqui entendo também que é fundamental que nós consigamos construir um país em que todas as forças vivas sejam sempre tidas em consideração. O que é que nos referimos em concreto? Que para questões mais sensíveis sejamos capazes de fazer o debate transbordar daquilo que é a esfera dos partidos políticos. E, para concluir, entendo fundamental que nós sejamos capazes de construir processos de confiança, tenhamos todos predisposição para confiar. E por quê? Porque quem vencer, vença com elegância. E quem perde, perca também com dignidade. Ou seja, temos de saber perder e temos de saber vencer. E perceber que, acima de tudo, as pessoas ou as organizações vencem ou não vencem em função daquilo que é a confiança dos eleitores depositada em si. Boas. Cissa? Pois, para mim, a princípio, vale pontuar esses exercícios que fizemos aqui, né? Jovens angolanos a refletir em torno da dinâmica sociopolítica, né? Tanto vale pontuar isso. Agora, em virtude do que nós abordamos, o apelo vai exatamente às instituições de direito, no sentido
de olhar primeiro o país, não é? O país está em primeiro lugar, esses apetites políticos não podem sobrepor o Estado. E nós temos um Estado que foi capturado pelo MPLA. O MPLA precisa devolver o Estado ao Estado. Nós precisamos ter o nosso Estado de volta, porque isso é que bloqueia o desenvolvimento. O foco não pode ser o poder. O que é que o poder traz para o povo angolano? Quando alguém quiser ser eleito e vencer as eleições, o seu poder, o que é que proporciona para nós? Nada vale o poder se não muda o campo social. Nada vale ter o poder se a tua influência não gera resultado positivo na vida do outro. A única forma pela qual nós seremos recordados é pelos nossos feitos. Os nossos feitos devem ter impacto positivo na vida do outro, do próximo. A razão da nossa existência é outro. Se você faz o que vimos agora, eu não sou um cidadão apartado, toda Angola sabe, todo mundo sabe, mas indigna-me o que eu vejo na TPA contra o presidente da UNITA. Política acusatória é baixa. A política hoje é quem tem o melhor projeto para mudar o país, jovens que morrem de fome. Nós queremos políticos que discutam ideias e não pessoas, que discutam soluções. Estamos atrasados há 46 anos a ouvir sempre em curso, estamos a fazer o caminho. O MPLA diz aos angolanos, é caminhar que se faz o caminho. Mas estamos a caminhar há 46 anos, estamos aonde? Então é importante que nós caminhemos com passos firmes e todos nós, do MPLA, da UNITA, Bloco Democrático, sociedade civil, cidadão comum, nos beneficiemos, na verdade, do nosso país. Porque este país é nosso. E nós não herdamos de nenhum partido político, dos nossos antepassados e de Deus que nos colocou aqui. E todo o recurso que está aqui não é do MPLA, da UNITA. Esse país é dos angolanos. E temos que, muitas das vezes, acabar com essa megalomania de que toda a decisão tem que partir do MPLA, da UNITA. Por quê? Esse país é dos angolanos e nós temos que discutir o nosso destino. E para terminar, nós somos os profetas e arquitetos da Angola que queremos. E só vamos construir a Angola melhor para todos se efetivamente existir consensos. Colocar o Estado em primeiro lugar. Essa baila de revisar sempre leis, não muda. Nós temos que ter uma lei que atenda a 50 anos. Temos que ter a previsibilidade, a previsão de que Angola queremos daqui a 50 anos, a 100 anos. Cada vez que vem alguém que quer um poder, revisa. Temos que ter uma lei que olha em todas as dimensões, pesa embora a dinâmica social. E muito obrigado. Ok. Eu também agradeço a você que está ali em casa a nos assistir. Hoje falamos sobre a proposta de alteração da lei orgânica sobre as eleições gerais e da lei do registro eleitoral oficioso. Tivemos as participações de Jerônimo Ncissa, Wilson Neves, Cotanguma e Dito Dali. Eu sou Pikingu Diancazi e este é o teu programa 360 graus. Até a próxima. Esqueci de mandar mensagem.